O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nessa primeira semana da Quaresma, nós fomos iluminados pela Palavra de Deus que nos fala sobre a importância da oração, que é um ato de confiança. É fé, é confiança naquele que vem em nosso socorro e pode nos ajudar. O próprio salmo que hoje nós rezamos nos fala disso. A última estrofe que nós ouvimos dizia justamente que clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Essa última estrofe do Salmo 33, que nós rezamos hoje, nos faz compreender o quanto é necessário confiarmos no Senhor e fazermos a oração não como uma multiplicação de palavras, como às vezes acontece, mesmo o Evangelho nos advertindo. Quantas vezes nós já ouvimos esse trecho do Evangelho que fala da questão das muitas palavras, mas a gente ainda insiste às vezes em ficar diante do Senhor falando, como se o multiplicar das palavras fosse demonstrar a nossa fé. Quando na verdade quem acredita pede de uma maneira assim muito tranquila, mas com muita confiança, e dá o tempo para que Deus possa agir. Quantas vezes nós percebemos em nossa vida atitudes que são completamente contraditórias. Ao mesmo tempo em que a gente começa a pedir, já começa a agir também, como se quem fosse fazer fôssemos nós. Se nós pedimos a ajuda de Deus é porque percebemos que é algo que supera as nossas capacidades e que sozinho nós não conseguimos realizar. E não é uma humilhação, pelo contrário. Confiar-se a Deus é um ato de coragem muito bonita. Não é de dependência, como alguém poderia dizer. Quem não tem fé
critica sempre a vida espiritual e fala que a pessoa que procura toda hora entregar nas mãos de Deus é porque é um incapaz. Não, negativo. Pelo contrário, precisa ter muita força de vontade. Por quê? Porque, na verdade, é a coragem que está dentro de nós que faz com que a oração seja verdadeira, que não seja só uma multiplicação de palavras. E o Senhor nos coloca o Pai Nosso, que é essa oração que nós rezamos desde criança. Quantas vezes rezamos durante o dia? Quando nós rezamos o rosário, ao menos 20 vezes, nós rezamos a oração do Pai Nosso. E é uma oração rica de significado, porque todas as vezes que nós paramos para refletir, para meditar sobre ela, nós colhemos aí alguma coisa de novo que ainda não tinha sido revelado ou a gente não tinha conseguido apreender nas outras vezes que fizemos a reflexão. Procuremos pedir ao Senhor, no decorrer dessa quaresma, a graça de aprender a perdoar. Nós estamos vivendo um tempo complicado, um tempo difícil. A humanidade realmente hoje, pelo distanciamento de Deus, assume certos comportamentos que deixam até a si mesmos perplexos diante de certas atitudes que tomam. Nós estamos, nesse período da quaresma, também fazendo a campanha da fraternidade, que nos fala da importância de cuidar do meio ambiente, do lugar onde nós moramos. Alguma pessoa que não conseguiu pegar o espírito da coisa diz assim: mas o que é que tem a ver uma campanha da fraternidade falar do meio ambiente? E tem tudo. Porque as nossas atitudes de cristãos não se restringem aos bancos das igrejas, ou a igreja católica ou a igreja evangélica, não. Nós somos cristãos em todos os lugares. Nós somos cristãos até no ato de jogar na rua, pela porta do carro, ou então caminhando, esses objetos de descarte, embalagens, coisas que nós terminamos de consumir. É impressionante como a gente não consegue ter essa sensibilidade para perceber que a maneira como a gente cuida das coisas que estão ao nosso redor demonstram a fé que nós temos. Nós nos reclamamos muito dos governantes porque a cidade é assim, que a cidade é não sei o quê, porque não sei o que mais, e a gente percebe o descaso do ser humano pelo lugar que vive. Alguns meses atrás, nós estávamos, nós padres, lamentando uma queimada sem justificativa. Uma parte de uma propriedade nossa que é uma reserva natural, cheia de animais, aquela mata bonita, e uma pessoa, de maneira inconsequente, faz um fogo e praticamente metade daquilo que era uma reserva foi por água abaixo, foi consumida pelo fogo. Se tivesse água, não tinha acontecido. Para dizer que as nossas atitudes, meus irmãos e minhas irmãs, têm que estar em acordo com aquilo que nós rezamos. Nós acreditamos em Deus e pedimos: Senhor, dai-nos dias melhores. E nós precisamos fazer com que os dias sejam melhores. Nós precisamos fazer com que os dias sejam melhores. Jogar as coisas pelo lado de fora, não se incomodar com o meio ambiente, não cuidar da casa comum, como o Papa Francisco colocou naquele documento que ele escreveu a respeito do cuidado com o meio ambiente. Isso demonstra uma falta de amor a Deus e de amor ao próximo, porque nós não pensamos minimamente em quem está morando do nosso lado ou quem vem depois de nós. Sejamos homens e mulheres de oração, que a oração do Pai Nosso nos ajude a entender ainda mais a nossa responsabilidade. Entregamos na mão do Senhor, confiamos nele
deixamos que Ele haja naquelas coisas que só Ele pode resolver, e aquilo que está ao nosso alcance, que a gente comece a fazer também. De modo particular, o cuidado com o próximo, o cuidado com o meio ambiente. Lembremos-nos daquilo que nós refletimos no início dessa quaresma. Os 3 elementos principais para vivermos bem a quaresma: a oração, o jejum e a caridade. Cuidar do meio ambiente também é uma forma de caridade, é uma forma de pensar no próximo. A quaresma tem que produzir em nós os frutos que são necessários. Eu estava olhando para a primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, onde o profeta, falando em nome de Deus, diz que como a chuva e a neve descem na terra e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então nós que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, permitamos que a palavra dele faça o efeito que precisa ser feito. Domingo nós meditamos sobre a importância da palavra. A palavra como um elemento fundamental no nosso crescimento espiritual. Deixemos-nos nos conduzir pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Permitamos que a palavra de Deus encontre espaço em nossa vida, que a gente não seja somente aquele povo distraído que escuta e faz de conta que não ouviu nada, mas que a palavra de Deus realmente nos ajude a superar as nossas dificuldades. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.